Boa tarde, boa noite. Eu quero levar ao conhecimento dos meus amigos que acompanham o Cristal Vox e todas as pessoas que estão aqui no YouTube de uma notícia que acaba de ser publicada no site especializado em assuntos militares DefesaNet, que claramente dá o caminho de que Jair Bolsonaro só é neste momento o presidente de direito do Brasil. Que, na verdade, o presidente de fato é o general Braga Neto. E ao longo desta matéria, dá indícios que vivemos uma intervenção militar no Brasil. E falo isso com toda a responsabilidade, porque os fatos estão a demonstrar isso. Você vai me acompanhar, não deixe de curtir o canal, se inscrever no canal e dar um like. Gostando ou não, depois da vinheta nós voltamos. Amigos, o site de notícias DefesaNet publicou hoje, a partir do meio-dia, uma matéria fazendo referências às mudanças acontecidas recentemente no comando do Palácio do Planalto. Na verdade, os que estão acostumados com esses assuntos militares já vinham notando uma mudança de comportamento dos integrantes do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro desde segunda-feira, quando foi retirado de dentro do Ministério da Saúde o protagonismo a respeito do combate e do enfrentamento ao vírus do coronavírus, Covid-19. Evidentemente que essa matéria é uma matéria que o Cristal Vox costuma tratar. E tem gente que não gosta, tem gente que, inclusive, lá no Ministério do Exército, Comando do Exército, mandava dar strike nos ao vivos do canal. Mas a gente não tem problema, não. A gente vem aqui, grava e leva ao conhecimento de vocês. Vou repetir o da manchete. Ao meu sentir, na minha leitura, o presidente Bolsonaro só é o presidente de direito nesse momento. Quem está comandando a República, neste momento, são os militares. E num passar de olhos, antes de descer aqui para o estúdio, eu vi primeiro o general Braga Neto numa entrevista ao vivo e depois vi o general Azevedo, o ministro da Defesa, também falando. Ou seja, o protagonismo, neste momento, é um protagonismo militar. Mas eu vou ler para vocês aqui o que diz o site DefesaNet e vou me valer da leitura aqui no tablet. E vocês me perdoem a falta de interação com vocês, mas eu preciso ler e prestem atenção no texto. Exclusivo. General Braga Neto assume o Estado-Maior do Planalto. Não tem essa função. Estado-Maior do Planalto? Mas ele era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército, e agora vem para chefe da Casa Civil e passa a ser chefe do Estado-Maior do Planalto. Governo Bolsonaro tem uma profunda alteração desde segunda, 30 de abril de 2020. Essa matéria é assinada pela redação do site DefesaNet. Vamos ao texto. Ao abrir a coletiva de imprensa, na tarde de segunda-feira, 30 de março de 2020, o ministro-chefe da Casa Civil, general de Exército Braga Neto, assumia um novo papel na política, mas que era a continuidade do seu último cargo, ou de chefe do Estado-Maior do Comando do Exército. Agora, o general Braga Neto, de interventor na área de segurança do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro politicamente, é o chefe do Estado-Maior do Planalto, uma posição bem mais abrangente do que a já poderosa função de ministro-chefe da Casa Civil. Geralmente o coração de um governo pelos múltiplos tentáculos e influência que possui. DefesaNet teve informações que o novo chefe do Estado-Maior
do Palácio do Planalto não foi uma simples indicação ou nomeação, mas uma complexa construção. A nova missão informal foi produto de um acordo por cima envolvendo ministros e comandantes militares e o próprio presidente da República. Braga Neto tem grande empatia com Bolsonaro. Sua missão busca reduzir a exposição do presidente, deixando-o democraticamente se comportar como se não pertencesse ao próprio governo. O general passa a enfeixar as ações do executivo em crise. Pode, inclusive, contrariar declarações de Bolsonaro. Para muitos, a missão de Braga Neto nada mais é que uma intervenção ou uma junta militar coordenando o governo. Ocorre após uma semana em que proliferavam ataques e notícias falsas, incluindo setoristas que cobrem as Forças Armadas em Brasília com notícias delirantes sobre críticas dos militares ao governo. A imprensa ansiosa por uma crise institucional junto às oligarquias estaduais, mais a oligarquia do Congresso, não é apoiada pelos empresários e especialmente pelo sistema financeiro. Este brincou no início da crise especulando com o real e na bolsa, porém agora percebe que o risco de um possível crash bancário pela total insolvência dos clientes não pode ser descartado. A fala oportuna e esclarecedora do comandante do Exército no dia 24 de março foi convenientemente ou omitida ou travestida para os interesses mais escusos do atual momento. E ele sugere que vocês leiam a manifestação e assistam à manifestação do general Pujol, que nós vamos colocar no final desse vídeo. O gesto do braço forte e da mão amiga, mostrando no vídeo, e a frase de encerramento, tirada da canção do Exército, tem significados transcendentes. Lutaremos sem temor. A frase talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Foi traduzida como a luta ao Covid-19. Para os mais atinados, a mensagem foi muitíssimo clara. A frase talvez seja a missão mais importante da nossa geração. O Exército estará de prontidão e pronto para defender o Estado brasileiro e as liberdades democráticas e, acima de tudo, a nação. Caberá ao ministro-chefe da Casa Civil, agora incorporado em uma figura de Estado-Maior Nacional Político de Agrura Nacional. Essa deliberação foi comunicada com os devidos cuidados aos ministros e às principais autoridades dos três poderes. Pelo menos, enquanto a grave situação da crise perdurar, o general será o presidente operacional do Brasil. Braga Neto assume para distender e organizar. O frisson desta manhã, com o tweet do 02 sobre a importância dos militares, foi visto pelo alto comando como o estertor de uma situação passada continuada por trotskistas de direita. Disse Carlos Bolsonaro: é muito mais valoroso conversar com um humilde e inteligente soldado do que um general que não apita porra nenhuma. Os fatos estão mostrando as ações do chefe do Estado-Maior do Planalto, com a retirada de um tweet do presidente, da conta do presidente da República nesta manhã. Ou seja, pela primeira vez, alguém no Palácio do Planalto foi lá e retirou do tweet do presidente uma postagem que se referia àquela história fake da Ceasa de Belo Horizonte. Mas não estranhe, diz o Defesa Net. O general Braga Neto tem como livro de cabeceira
a obra clássica de estratégia militar da guerra, de von Krieg, de Karl von Clausewitz. Diferente do teórico prussiano, o general Braga Neto inverte um conceito básico de Clausewitz, que ele acha mais apropriado nesse tempo de crise de pandemia. A guerra informal e econômica, que fica assim: a política é a continuação da guerra por outros meios. Então eu não podia, de forma nenhuma, como alguém que explora assuntos militares, explora a política brasileira e faz uma leitura do que está acontecendo no momento em que nós vivemos, trazer esta publicação, que não é uma publicação qualquer. Ela não saiu de um computador, de um teclado, de forma que a gente diga alguém viajou. Não. Esse texto é um texto construído nos mesmos padrões do texto lido por Bolsonaro na sua última manifestação em cadeia de rádio e televisão. Então, para aqueles que queriam intervenção militar, para aqueles que juravam em frente aos quartéis, a intervenção militar está aí. Ela é cristalina, ela é presente. A intervenção militar é um fato. E no comando da nação, segundo o site DefesaNet, está o general Braga Neto. E agora vamos assistir o vídeo do general Pujol se referindo ao momento político atual e na mensagem que ele enviou aos militares. E aquela mensagem englobou tudo. 31 de março, o momento atual e a situação que nós hoje passamos a testemunhar e que alguém resolveu contar para nós o que de fato está acontecendo no Brasil. Integrantes da Força Terrestre e da nossa grande família verde-oliva. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Assim, estamos implementando medidas para salvaguardar a saúde e a rigidez de todos nós, soldados. Da mesma forma, os estabelecimentos de ensino adotaram cuidados especiais com o intuito de proteger seus instrutores e alunos. É importante lembrar que, neste momento, os integrantes do sistema de saúde são os nossos combatentes da linha de frente. Diuturnamente, esses profissionais estão dando exemplos de coragem e comprometimento na luta contra os efeitos indesejáveis dessa doença. Toda a família verde-oliva deve seguir as orientações oficiais dos órgãos governamentais e do sistema de saúde do Exército. Nossa reserva proativa, nossos pensionistas e familiares fazem parte dessa mobilização. Estamos e estaremos sempre juntos, apoiando nossos guerreiros. Contamos com a ajuda de todos, porque o momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e a dos que nos cercam, para que possamos superar mais esse desafio que a história do nosso país nos apresenta. O braço forte atuará se for necessário, e a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros. A todos a certeza de que, parafraseando a nossa canção, se a nossa pátria amada está sendo ameaçada, lutaremos sem temor.